O ano de 2022 marca o aniversário de 60 anos da criação da série cinematográfica baseada nas aventuras do agente secreto James Bond. Criado por Ian Fleming e adaptado para o cinema desde 1962, as narrativas do personagem marcam um conjunto de valores que foram incorporados pela cultura pop, como a masculinidade por vezes tóxica, um certo machismo e o ideal do heroísmo em torno do mundo da espionagem. Mas, para além dessas marcas que modulam aquilo que 007 é, precisamos colocar em primeiro plano quais as reais leituras que podemos fazer das figuras das mulheres dentro dessa franquia. O que significa ser uma Bond Girl nesse universo onde o feminino se enquadra, na sua maioria, como um acessório ou como um gadget do protagonista dessas histórias. Considerando isso, qual então é o protagonismo que a mulher assume ao longo dos 25 filmes já lançados até então? A nossa reflexão começa agora. Antes de começar o vídeo, gostaria de compartilhar que apenas 12,8% das pessoas que assistem os nossos vídeos são inscritos no canal, o que é muito pouco. Então fiquem à vontade para se inscrever, que é grátis, e você ainda ajuda no crescimento desse canal. Partindo de uma breve introdução do universo do personagem, título da literatura, já se vão quase 70 anos desse seu lançamento. De 1953 a 2022, os livros baseados nas aventuras do agente secreto colocam a ação e o universo da espionagem em primeiro plano. Falam bastante dessa construção de narrativas do universo masculino como aponta um ideal que preserva certas fórmulas e discursos, mas que também coloca a figura da mulher em um campo de projeção que assumiu ao longo de todo esse tempo diferentes posições e aspectos de natureza dessas personagens. Focando nossa atenção para a série de filmes iniciada em 1962, a representação feminina pode ser dividida em alguns distintos grupos. Na impossibilidade de falarmos de todas as personagens apresentadas em cerca dos 25 filmes da franquia, vamos concentrar a atenção em algumas figuras dessas obras, começando pelas mulheres agentes infiltradas a serviço do MI6 ou não, que operam além de um apêndice do protagonista das histórias. Dentro da diversidade de estilos de personagens na série, existem aquelas que mantêm uma centralidade em relação aos eventos das aventuras do agente secreto. Honey Rider, a caçadora misteriosa de conchas do mar do Caribe, pode ser considerada a primeira mulher dentro desse perfil. Sua aparição no primeiro filme oficial da franquia 007 contra o satânico Dr. No indica o arquétipo que se perpetuou em diversos outros títulos ao longo das últimas 6 décadas. Falamos da Bond Girl, que encontra uma razão mais sólida na trama acompanhando o protagonista em suas missões secretas, atravessando o seu caminho de alguma forma para deixar pistas que ele possa seguir ou encontrando algum tipo de enlace amoroso. Um bom exemplo disso é a presença de Sylvia Trent, namorada de Bond, que fez aparição tanto em Dr. No quanto no filme seguinte, Moscou contra 007. Ainda que a funcionalidade dela esteja intrinsecamente ligada a esse último perfil, não há uma intenção de descartabilidade na sua construção. Existe um outro padrão que também foi estabelecido ao longo de muitos filmes e em maior medida aperfeiçoado no perfil dessas mulheres que se encontram em uma zona intermediária de ação do universo dos filmes. Elas são as espiãs ou agentes infiltradas que, quando não estão diretamente ligadas às missões de Bond, o ajudam prioritariamente em muitos dos casos apresentados nos filmes. Foi assim com Solitaire, personagem bem importante na trama de 007 Viva e Deixe Morrer, ou Jinx, de 007 Um Novo Dia para Morrer.
Essas são representantes bastante parecidas com o que poderíamos chamar das garotas de passagem, das mulheres que figuram nas tramas por um breve instante. O tempo da tela aqui é determinante porque muitas dessas personagens muitas vezes assumem uma ação em uma única sequência, lutando numa área de combate, posando em instantes de lazer ou em momentos de maior intimidade com o protagonista. Na relação com esses dois arquétipos e posições parecidas nas personagens, é interessante notarmos como a referência entre elas se conectam ao longo das obras. Afinal, a representação da morte de Jill Masterson está diretamente ligada à do assassinato de Strawberry Fields em Quantum of Solace. São formas que a série encontrou de manter suas referências operantes. São comentários metalinguísticos que falam da própria vitalidade que os filmes estabelecem entre si. Mas essa força da figura da mulher na série tem sido mais referenciada a partir de dois diferentes campos. Um primeiro ligado a essas agentes com as suas próprias motivações e operando numa espécie de zona interdependente entre o dever e o fascínio perante nas missões, e um segundo relacionado à vilania de todas as mulheres opostas aos objetivos do herói. Talvez a mais importante de toda a série seja a figura de Tilly Masterson, porque sua aparição em Goldfinger é uma das poucas centradas em um objetivo independente em relação àquilo que Bond representa em si. Sua intenção na trama é para vingar a morte da irmã, de modo que ela mesma se torna mais que uma agente paralela na narrativa. Algo replicado muitos anos depois quando encontramos Camille Montes, que assim como Tilly, busca vingança pelas mortes dos pais, ao enfrentar um cartel militar em Quantum of Solace de 2008. Quando falamos das damas do outro lado, as vilãs de franquia cinematográfica também orbitam em polo específico. De todos os nomes possíveis, a baronesa do crime, Octopussy, que leva o seu próprio nome no título do filme de 1983, e a chefe da Fronte Aérea, Pussy Galore, de 007 contra Goldfinger, certamente são os nomes mais marcantes por assumirem um papel de antagonistas com motivações claras, o fim de Bond ou dos seus objetivos a serviço secreto de Sua Majestade. Ademais, são muitas as que operam para ver o agente, especialmente das décadas de 1960 aos anos 2000. Se colocando ao lado de James, muitas mulheres estiveram compartilhando o caminho com o personagem. Algumas delas, no entanto, protagonizaram relações mais afetuosas na contramão do traço pouco comprometido com os assuntos do coração que caracterizou Bond em muitos filmes da série. Por representar esse corte na conduta e essa mudança no posicionamento do personagem, é que a figura de Teresa de Vincenzo se tornou um símbolo de humanidade nas relações mantidas pelo personagem. Mais do que um par amoroso, em 007 a serviço secreto da Sua Majestade, Teresa é quase uma metáfora da aposta do filme na vida feminina. Ela sai de uma decisão de abandono da existência para ressignificar a vida em si a partir do laço criado junto ao Bond. Apesar de o limite entre viver e morrer ser uma tônica muito frágil em termos de permanência desses personagens no universo que seus filmes colocam em cena. Esse é um padrão que em algumas obras aparecem de modo mais contundente quando o gesto do amor romântico ou fraterno floresce e se consolida por meio daquilo que ele mobilizou na trama em si, não importando o abandono na lógica do final feliz. A maturidade aqui reverbera essa consciência do que o amor pode ser. Foi assim com Teresa, com Kinsey Suzuki, com Vesper Kind e M. No meio desses laços ficam as memórias dessas mulheres que foram definitivas para a modulação dos traços mais maduros que Bond passou ao longo das últimas 6 décadas. No campo oposto a todo o jogo de conspiração, perseguição, alucinantes e lutas corporais, a trinca do amor, do afeto e do prazer
são certamente os elementos que melhor definem o lugar da significação da mulher nas narrativas desses 25 filmes lançados desde 62. Todos queríamos uma agente secreta assumindo os trabalhos dessas obras? Claro que sim. Tanto Nome quanto Paloma, apresentadas em 007 Sem Tempo para Morrer, foi um importante passo nessa direção. Mas o rompimento com a tradição machista e até misógina na natureza de Bond tem sido algo trabalhado ao longo desse tempo. No centro desse tópico, a figura da mulher nos filmes também tem assumido diferentes nuances. De objeto de contemplação, a oradora dos contos que estão por vir, o feminino é um quadrante funcional nessa construção quase mítica da série cinematográfica. Afinal, antes de ouvirmos a autoafirmação do personagem título, foi da boca de uma mulher que Bond entendeu a sua forma mais marcante de apresentação, assim como entendeu os sentidos do amor genuíno, daquele baseado no respeito e no compromisso com a agenda de um futuro melhor, pautando não pelo ódio e ressentimento, mas pela afetuosidade e força centrada na imagem da mulher.